Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 19. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Vocês sabem que eu tenho essa preocupação de não ficar apenas naquilo que eu interpreto, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Se é para o povo trazer Bíblia, é para usar a Bíblia, amém, irmãos? Se é para trazer a Bíblia, vamos usar a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, de 1 até 19, são 19 versículos. Vamos ler o texto. À medida que você achar, diga amém, irmãos. Se você quiser, também pode acompanhar pela tela, né? A palavra do Senhor é sempre boa, irmão. Independente se é pastor Valvo que vai pregar, se é outra pessoa qualquer. Não é por causa do pastor que está falando, é por causa da palavra. Esse assunto é um assunto muito, muito importante, que nós precisamos atentar para essa verdade, ok? Então vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Aí, aqueles que gostam de marcar sua Bíblia, marca isso aí, ó, deste caminho. Esse caminho não é passagem, esse caminho fala-se de Jesus, fala da religião cristã, porque eles chamavam de caminho. Por que eles chamavam de caminho? Por causa da declaração de Jesus, ok? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, lembre-se que quem está escrevendo é Lucas para Teófilo. Lucas está escrevendo o livro de Atos para Teófilo, tá? Então, como ele tem conhecimento disso, certo? Ele vai se referir à religião, ok? Aos seguidores de Cristo como seguidores do caminho, certo? Por isso que está com letra maiúscula aí na sua Bíblia, não está? Tá ou não está na sua Bíblia? Quem está aí com letra maiúscula? Ok? Então, marca aí, ó, marca aí. E aí, escreve do lado na sua Bíblia aí. Isso se refere a Jesus, ok? Porque depois, com certeza, você vai esquecer. Mas quando você abrir sua Bíblia e você for ler, você vai lembrar disso aqui que eu estou falando. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aqui esse caminho já não é caminho com letra maiúscula. Esse aqui é caminho, é o lugar de passagem. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Vamos ler de novo isso aqui. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles não viram ninguém, mas viram a luz. E eu vou explicar para vocês aonde está isso, certo? Eles viram a luz, ouviram a voz, mas não viram ninguém, tá? E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-os pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porém este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse:
Irmão Saulo, chamou ele de quê, irmão? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém. A nossa oração é que o Espírito do Senhor nos ilumine nessa noite, para nós podermos entender a palavra de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Qual é a minha preocupação? Eu tenho uma grande preocupação com relação à igreja que eu irei apresentar ao Senhor no dia da prestação de conta. Igreja, parece-nos que de um tempo para cá, está havendo realmente um movimento muito grande, onde muitas pessoas têm se achegado às igrejas evangélicas, têm participado dos cultos, têm visto que realmente existe algo diferente no nosso meio. É um ambiente muito bacana para você criar seus filhos. É um lugar onde se tem uma experiência muito legal, muito, muito impactante. A gente tem que concordar com isso. Quando você vai em determinados lugares, tipo nós aqui, certo? Se bem que eu não estou com essa moral de ninguém ficar fazendo corte para as coisas que eu falo, né? Então, salvaguardando o que eu estou falando, ok? Quando você chega, você escuta uma qualidade musical assim, acima da média. Luz, jogo de luz, temperatura bacana, luz apagada. Um show de grande qualidade. E muitas pessoas querem participar disso. Muitas pessoas vão, e existem lugares, irmãos, no Brasil hoje, é porque nós temos pouca noção com relação a isso. Aí, por exemplo, você pega um Advec da vida, sede que tem um lugar para 6.580 pessoas. Mas em São Paulo tem uma igreja chamada Lírio, em São Paulo, que são 10.000 lugares. Um culto de quinta-feira na igreja Lírio, são 10.000 pessoas sentadas assistindo o culto. Então, existem lugares, existe a Assembleia de Deus no centro-oeste, que é um ginásio, a igreja, 22.000 lugares. 22.000 lugares. Então, realmente tem um movimento muito diferenciado, eu acredito que de Deus, para trazer as pessoas para cá do Pai. Quando a gente era mais novo, e não faz tanto tempo, quem era crente eram pessoas muito ridicularizadas, muito segregadas, a gente era muito segregado, certo? Então, quem era crente? Quem era crente eram pessoas que ditas sem cultura, sem sabedoria, sem conhecimento. Hoje não, hoje você tem gente de tudo quanto é tipo, pessoas de cabeça mesmo, pessoas muito inteligentes, pessoas de alta classe da sociedade, que querem participar de igreja. Porém, também o outro lado é verdadeiro. Parece que nunca teve tanto analfabetismo bíblico como no tempo atual. O engajamento das pessoas em relação ao reino de Deus. Qual é o meu papel em relação ao reino de Deus? Então, parece que nós temos muitos consumidores de culto e poucas pessoas que de verdade se disponibilizam a trabalhar para o reino. Tiveram um encontro de verdade, mudaram de vida e falam assim: eu preciso anunciar a Jesus. Eu preciso conduzir outras pessoas a Cristo. Entendem isso, irmão? Então, aquela coisa, o meu papel, o nosso papel, é ensinar vocês o que diz a palavra de Deus. O que a palavra de verdade fala para nós? Hoje eu estava conversando com um casal hoje aqui na igreja. Dentro de tanta gente que eu tenho conversado nesses dias. Você sabe de verdade, irmãos, você sabe de verdade, e nós vamos falar isso aqui por dentro do estudo, o que de verdade o reino de Deus, a conversão legítima, ela nos proporciona? A capacidade de nós perdoarmos. A capacidade de perdoar. A capacidade o evangelho nos dá o poder, irmãos, de nós lidarmos com pessoas mais fracas do que nós.
Quem é de verdade, quem é convertido de verdade, quem realmente tem um encontro com Jesus, irmãos, aprende a conviver com pessoas que são ditas mais fracas do que ele. E quem é forte dentro de determinadas situações, forte em determinadas situações, irmãos, é quem aprende a perdoar. É quem aprende a perder muitas das vezes. Mas nós não queremos perder. Nós não queremos abrir mão de determinadas coisas. Aí, por exemplo, você pega hoje, aí, se a gente vai fazer algumas análises, se eu for conversar com os pastores aqui, uns vão dizer assim, pastor, a igreja tinha que estar lotada de todo mundo aqui para poder ouvir a palavra. Concordo plenamente com você. Aí vão dizer, mas pastor, nós tivemos 2 dias de conferência de mulheres. Nós tivemos 2 cultos de conferência de mulheres. Se você pegar quantas pessoas estavam aqui no sábado, a grande maioria absoluta não estava. Então, sábado não conta. Domingo de manhã nós não tivemos atividade, porque sábado nós tivemos atividade, então você não sobrecarrega no domingo de manhã. Domingo de noite, um culto normal. E o que tem a ver domingo de noite com terça-feira? Tem nada a ver. É por quê? Porque você sentar para ouvir, você sentar para estudar, é uma coisa totalmente diferente. É só quem tem fome e sede da palavra, que se assenta e fala assim, eu preciso entender, eu preciso ouvir, eu preciso crescer espiritualmente. Então, a você que está aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, vamos estudar a palavra? Vamos lá? Vamos ver o que Deus espera de nós. O texto em apreço, que nós temos lido aqui em Atos dos Apóstolos, então vamos lá para explicar para Marcelo. Quando a gente vai, para que você possa entender o livro de Atos dos Apóstolos, você e eu, nós precisamos compreender que o Evangelho de Lucas, junto com o Atos dos Apóstolos, é um volume só, ok? Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de segundo Lucas, e Atos dos Apóstolos é um volume só. Lucas está escrevendo para um camarada chamado Teófilo. Para alguns, vai dizer que isso seria uma peça jurídica. Então, ele está explicando a obra redentiva. Quem é Jesus para Teófilo? É isso que ele está fazendo. Então, quando ele escreve o Evangelho, ele está mostrando quem é Jesus para ele. Ele mostra do nascimento de Jesus até depois da sua morte, depois da sua ressurreição e aparição. Quando chega em Atos dos Apóstolos, o que Lucas está querendo fazer em Atos dos Apóstolos? Ele começa, Atos capítulo número 1, ainda Jesus no meio dos seus discípulos, ele começa com Jesus sendo assunto ao céu, ok? Jesus dando a direção, a última instrução, ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A reunião dos apóstolos, elegendo o 12º apóstolo no lugar de Judas. E aí começa a descida do Espírito Santo, capítulo número 2. E por que o nome do livro é Atos dos Apóstolos? O que significa Atos? O que é Atos? Atos. Ação dos apóstolos, é isso aí, vamos lá, vamos estudar, para que você consiga entender. Se você não entender o título, você não consegue entender o que está acontecendo aqui. Então, Lucas está mostrando para eles, Lucas está mostrando para Teófilo, eu quero mostrar para vocês, o que os apóstolos fizeram, com aquilo que eles aprenderam de Jesus, ok? Então, ele vai mostrar alguns dos atos que os apóstolos realizaram. Alguns vão dizer, Sandra, que o nome do livro poderia ser Atos do Espírito Santo, porque é uma ação, o que o Espírito Santo fez através deles. Então, nós vamos ver que Atos dos Apóstolos, ele vai começar mostrando os atos dos, podemos dizer assim, os principais apóstolos, Pedro e João, se é que podemos dizer assim, os atos de Pedro e de João, vai mostrar alguma coisa sobre Estevão, vai mostrar alguma coisa sobre Filipe. Pedro vai chegar e vai vir até mais ou menos capítulo de número 10,
11, 12, mais ou menos. Dali, Pedro sai do circuito. Lucas não vai falar mais sobre nenhum dos apóstolos, a não ser o apóstolo Paulo. Certo? O apóstolo Paulo. Lucas é testemunha ocular de Jesus? Não. Lucas ouve a respeito, na sua pesquisa, com os demais discípulos e apóstolos, o que Jesus fez. Certo? Vai receber também alguma coisa que Paulo vai lhe falar. Certo? Então, vamos lá. Lucas está narrando alguns acontecimentos na vida dos apóstolos. Um dos apóstolos mais proeminentes é o apóstolo Paulo, sem dúvida. Vamos citar as cartas que Paulo escreveu? Vamos ou não vamos? Vamos lá? Quais são as cartas que Paulo escreve? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, vai contando, vamos contar? Alguém conta para mim aí. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Quantas cartas? 13 cartas. 13 cartas. O Evangelho tem 27. Quer dizer que Paulo escreve pelo menos quase a metade das cartas. Não apenas em termos de volume, mas em volumes de cartas, Paulo escreve quase a metade. Paulo realmente é um camarada muito, muito proeminente. A base doutrinária que nós, como igreja, utilizamos praticamente é dada pelo apóstolo Paulo. Outra coisa que quem está estudando quer aprender, por exemplo, o pastor Renan nos deu aqui uma tarefa essa semana de nós lermos 1ª e 2ª Pedro. Vocês sabem qual é a epístola que mais cita o Antigo Testamento, no Novo Testamento? Qual é a que mais cita o Antigo Testamento? 1ª de Pedro. 1ª de Pedro é a epístola que mais cita o Antigo Testamento. Mas Paulo tem uma importância gigantesca em termos de doutrina. Vocês sabem que nos escritos paulinos não está relatado, Paulo não menciona nenhum milagre de Jesus? Se você for ler aí, leia aí alguma dessas 13 epístolas, não tem um milagre de Jesus. Não fala sobre Bartimeu, não fala sobre... Como é que quem sobe na árvore? Vocês dois agora vão estar aí, os defensores dos frascos e comprimidos. Quem é que sobe na árvore, irmão? Zaqueu. Não fala de Zaqueu, não fala de Marta, não fala de Maria, não fala de Lázaro, não fala de ninguém. Porque a ênfase do apóstolo não são os milagres. A ênfase do apóstolo é o quê? É a doutrina a respeito de Cristo. Então, nós entendermos quem foi Paulo é muito importante. Amém? Amém ou não amém? Então, se Paulo é tão importante assim, imagina quem ganhou Paulo para Jesus. Você imagina o galardão de quem ganhou Paulo para Jesus. Quem é que ganha Paulo para Jesus? Como Paulo vai chegar até Cristo? É sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho. Será que Paulo simplesmente foi um cara superdotado, que não precisou de ninguém para ajudá-lo no seu início de fé? Agora, o outro lado, você já parou para pensar o galardão da pessoa que ajudou Paulo quando ele começou, quando ele era apenas um pequeno gravetinho na fé? Imagina quanto de bênção. O evangelista Machão, na empresa dele, tem um negócio que não é cobertura. Como é que vocês falam lá, esse negócio que um ganha em cima do que o outro vende? Como é que é o nome disso? É tipo uma cascata. É tipo uma cascata que ele fala, né? Aí ele fala assim, pastor, eu sou o regional do negócio, aí tem alguns vendedores, aí se os vendedores botar outros, aí acaba que um vai ganhando do que o outro.
e vai chegar lá na cabeça de quem é o manda-chuva do negócio. No reino é a mesma coisa. Imagina, Paulo evangelizou quase todo mundo conhecido. Mas quem ganhou Paulo? Se Paulo ganhou essa monte de gente, mas eu ganhei Paulo, quer dizer que todas as pessoas que Paulo ganhou, de alguma maneira, passou por mim. Você já parou para pensar se você dá sorte entre aspas, de você pegar um discípulo abençoado, e esse discípulo começar a sacudir as cidades, começar a anunciar o evangelho, começar a ser grande, começar a pregar? Você já imaginou como que deve ser, como que vai ser tratado o irmão Samuel, que foi o camarada que me discipulou para que eu pregasse a minha primeira mensagem? Ok? Vamos lá, vamos estudar sobre isso? Então, como é que é Paulo? Algumas vezes você vai ver na Bíblia, vai ser chamado de Saulo, outras vezes vai ser chamado de Paulo. Algumas vezes vocês já viram algumas pessoas de boa vontade, mas erroneamente dizendo que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, porque Saulo é grande e Paulo é pequeno. Na verdade, não tem troca de nome nenhuma. É que, na verdade, Paulo tem dupla cidadania. Paulo, ele é judeu, e como ele morava na cidade chamada Tarso, o Império Romano deu cidadania para todas as pessoas que moravam em Tarso, inclusive os estrangeiros. Como Paulo morava lá, Paulo teve cidadania romana, por isso seu nome romano é Paulo. Seu nome romano é o quê, irmão? Paulo. Como Paulo vai pregar para muitos gentios, fora da comunidade judaica, ele vai preferir ser chamado de Paulo. Por quê? Para poder tirar barreiras, certo? Saulo, na verdade, o que é Saulo? Saulo, na verdade, é Saul, rei Saul. Tanto é que Paulo é benjamita como o rei Saul, certo? Saulo e Saul era a mesma coisa. Então você tem um camarada que você tem o nome dele, que a gente vamos chamá-lo de Paulo, beleza? Paulo. Então Paulo, ele é um camarada que ele foi criado aos pés de um camarada chamado Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, alguém muito bem posicionado na sociedade, um dos maiores mestres, certo? Do judaísmo. Paulo é criado aos pés desse camarada. E Paulo, ele tem uma coisa muito interessante. Paulo, ele é 100% naquilo na qual ele acredita. Vou repetir. Paulo é 100% naquilo que ele acredita. Se ele acredita errado, ele acredita 100%. Se ele acredita certo, ele acredita 100%. Isso é bom ou ruim, irmão? Isso é bom, irmão. Porque ele é uma pessoa intensa naquilo que ele se propõe a fazer. O porquê que a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Porque talvez eles coloquem muito mais força, eles acreditam muito mais nas coisas que eles fazem errada do que nós que acreditamos no certo, colocamos força. Você pega um torcedor de time de futebol, o cara torce pelo Botafogo, o cara mora em Japeri não, mora perto do Guandu. Vocês sabem onde é Guandu, irmão? Quem sabe aqui onde fica o Guandu? Guandu, irmão, se você andar mais 5 passos, meu filho, você chega no Japão. Guandu. Eu já preguei, irmão, numa igreja lá no Guandu, nem chão tinha. Sério, nem, era barro no chão. O cara mora lá depois de Japeri, lá perto de Guandu, mas ele é torcedor do Botafogo. O Botafogo vai disputar com o Náutico, numa quarta-feira de noite, a possibilidade dele ir para a semifinal da Copa do Brasil.
O cara mora onde? No Guandu. O cara vai, ganha 2 salários mínimos, vai comprar um ingresso caro pra caramba no Maracanã. Ele saiu 4 horas da manhã de casa, pegou o trem, para chegar às 6 horas na Central do Brasil, para da Central pegar o ônibus, para ir para a Zona Sul, para trabalhar aonde ele trabalha. Passou o dia inteiro em pé, trabalhando, não foi para casa, voltou, foi direto para o Maracanã, não tem dinheiro para comer nada, a não ser para tomar uma cerveja dentro do Maracanã. Eu não sei como é que alguém pode tomar cerveja, irmão, aquilo com cheiro de xixi terrível, mas tem gente que toma aquilo, certo? Pobre é uma desgraça. Eu estou lembrando do negócio, uma vez que eu fui no... Papai me levou, acho que uma vez só num estádio. Aí papai comprou, aí na época, Mônica, que pobreza, né? Tinha uns caras que vendiam refrigerante com um negócio, uma lata nas costas. Aí ele apertava assim, ó, ele apertava e saía o refrigerante ali na hora ali. Aí papai comprou para mim e para o meu irmão. Aí, aquele copão, aí o cara botava aquilo, aí começava aquele monte de espuma, papai, bota o dedo. Vocês estão rindo por que de... Alguém já fez isso, irmão? Bota o dedo para descer espuma, criança, para caber mais. E deixa cair aquilo para ver se tem outro. Aí o cara foi... volta lá, o cara foi lá, tem dinheiro só para tomar uma cerveja lá, tomou a cerveja, o jogo empatou, você vê, Náutico, o que é o Náutico, gente? Empatou no horário normal, foi para prorrogação, ó, o jogo começou 10 horas, no jogo não começa 10 horas? 9h30, então 1h30 de jogo, meia hora de intervalo, empatou, que hora que o jogo terminou? 11h30, 9h30, mais 2 horas, 11h30. Empatou, prorrogação, quanto tempo mais a prorrogação? Quanto tempo que é? 15, mais meia hora. Então, quer dizer, terminou 11h30, empatou a prorrogação, foi para meia-noite, não, Anderson? Vou te ajudar, ok? Meia-noite, vai agora disputar pênalti. Se os 5 empatarem, sabe que hora? Aí, irmão, aí vai ter... Vamos supor que o Botafogo ganhou. Uma coisa assim, não é? O cara vai sair do Maracanã que horas, irmão? 00:30. Detalhe, ele vai andar até... Ele vai andar até São Cristóvão, porque é onde tem uma estação, ali, para pegar um trem, para ir para a Central, para trocar de trem, para pegar o trem, para ir para onde? Para Guandu. Ele vai levar mais 2 horas, ele vai chegar 3 horas da manhã em casa, para tomar banho, para fazer a marmita, para 4 horas pegar de novo e voltar. É muita luta ser torcedor do Botafogo. Mas ele é 100% em cima do que ele acredita. Quando a gente vem para a igreja, se o culto demorar meia hora, fala assim, o culto está demorando demais para acabar. Se a gente fizer uma programação sábado e domingo, não pode fazer o culto na terça, porque o pessoal está cansado do sábado e domingo. Mas o torcedor do Botafogo. Então, entenda o que eu quero dizer para você. Nós precisamos ser intensos em cima daquilo que nós acreditamos. Você acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Ô, irmão, não, fala a verdade. Você acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Qual é a declaração que todos nós precisamos fazermos para sermos salvos? Vamos, gente. Vamos. Qual é a declaração que todo o ser humano precisa fazer para sermos salvos? Gente do céu, vocês não me deixem envergonhado aqui não, discipuladores, pastor não socorre ninguém não. Aí alguns estão falando assim, graças a Deus, aleluia, certo? Qual é a declaração? Vou começar a apontar. Qual é a declaração? Você tem que... É uma declaração pública de fé.
creio no Senhor Jesus, creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Senhor quer dizer que eu me torno escravo, servo dele. E desde quando o servo, irmão, tem desejo? Quando eu me torno servo de Cristo, eu abri mão do meu desejo, oh glória, para cumprir o desejo dele. Qual é o teu desejo para com relação à minha vida? E dentro do desejo, é Clésio, né? Clécio. Clésio é o outro. Então, Clécio, ok? Então, dentro disso, nós precisamos compreender que o desejo dele é superior ao meu. E eu passo agora a viver exclusivamente para cumprir o desejo dele para com a minha vida. Aleluia! E eu preciso entender que, biblicamente falando, ele tem o poder para da mesma massa fazer vaso para honra e um para desonra. Ele tem o poder de salvar um e não salvar o outro. E eu vou continuar sendo dele, servindo a ele, porque eu dei a minha vida a ele. Por que eu dei a minha vida a ele? Porque ele me resgatou da morte eterna. Eu posso agora morrer nessa terra, mas eu viverei para sempre com ele no céu. Dá um exemplo para vocês. Herodes lançou mão de 2 apóstolos. 2, fala, irmão, 2, vamos lá, me ajuda aí. 2 o quê? Apóstolos. Tiago e Pedro. São 4 irmãos, vocês sabem disso, ok? Amém, Wagner Terra? 4 irmãos. Tiago é irmão de quem, irmão? Estou falando de discípulo, irmão. Tiago é irmão de quem, irmão? Nós estamos estudando a palavra. Então não vem para cá querer que o irmão que eu fogo, revelação, não. Espera vir quinta-feira. Tiago é irmão de quem, irmão? Tiago é irmão de quem, irmão? João. Tiago é irmão de quem? João. E Pedro é irmão de quem? André. Pedro é irmão de quem, irmão? André. Certo? Então foi lá, pegou Tiago, irmão de João, e Pedro, irmão de André. Herodes pega, capítulo número 12, Herodes olhou para Tiago e fez o que com Tiago? Decapitou. Morreu. E olha que Tiago é mais crente que Pedro, hein? Tiago é mais crente que Pedro. Porque Tiago não negou Jesus, não. Quem negou Jesus foi Pedro. Aí, Herodes olhou, o povo gostou que matou. Aí o que faz? Aí diz o texto, e lançando mão de Pedro também, falou assim, vou matar Pedro. Aí quando vai matar Pedro, o que Deus faz? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, manda o anjo libertar Pedro da cadeia. Aí aquela passagem que a garota, Pedro bate lá, o pessoal do Senhor, salva Pedro. Pedro já está na porta batendo. Aí eu pergunto para você, por que Deus salvou Pedro e não salvou Tiago? Sabe por quê? O nome disso é soberania. Soberania. Deus pode salvar um e não salvar o outro. Pode ter 2 crianças dentro do ventre da mãe, uma morrer e outra não morrer. Pode 3, 4 estar em cima da moto, 3 morrerem e uma não morrer, 2 morrerem e outra não morrer, 2 não morrer, 2 viverem. É Deus, porque Ele é Senhor. Entenda, irmãos, nós entregamos nossa vida para Cristo. Irmãos, eu vou repetir até alguém reagir agora. Nós entregamos nossa vida a Cristo, irmão. Aí eu pergunto a você, essas meninas ali, as nossas filhas, vamos colocar assim, as nossas filhas, o que essas meninas experimentaram do mundo? Vamos colocar assim, vou usar o exemplo de Maitê. Maitê nasceu na igreja, quase que nasceu num culto.
A gente tem que falar assim, né? A gente tem que lembrar, a gente até que tem que lembrar que nasceu no hospital. Nasceu no hospital, né? Porque se demorasse um pouquinho, nascia dentro da igreja. Certo? Nasce na igreja. Essas crianças tudo nossa. Eu estava vendo a foto lá em cima. Tudo nascido na igreja. Maitê, qual é o gosto de cerveja? Não sabe. Qual o gosto de vinho? Cigarro. Como é que é o show da Madonna? Como é que é o nome de alguém agora? Que não sei o que. Como é que é? Tu tá por dentro, né, Mônica? Tu tá por dentro, né? Tá por dentro, né? Tá por dentro. Você vê, não sabe nada. Sabe nada. E já, você vê, já está com 14 anos, daqui a pouco, meu irmão, daqui a pouco. Não vou falar isso para não entristecer o pastor Wagner. E não vai experimentar, e em nome de Jesus, não vai experimentar nada desse mundo, não, irmão. Aí alguém vai dizer assim, e se Deus quiser, vai conhecer um só rapaz, vai namorar ele, vai casar, e vai ser com ele até a eternidade, vai ser assim. Aí vai dizer, uns outros boçais vão falar assim, não aproveitou nada da vida. É uma maneira de pensar, mas o nome disso é, eu estou sacrificando o meu desejo e a minha vida a Ele, e Ele me recompensará por isso, irmão. Meu Deus, vamos embora estudar. Então Paulo vai ter um encontro com Cristo, Cristo vai ao encontro dele. O que acontece com Paulo, aleluia, o que acontece com Paulo não acontece com todos. Porque de vias gerais, quem prega o Evangelho, de vias gerais, quem prega o Evangelho são os discípulos de Jesus. Nós temos o maior de todos os privilégios, que é anunciarmos a palavra de Deus e anunciarmos Jesus, o Filho de Deus. Nós temos a maior história da humanidade para contar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas alguns são privilegiados, porque Paulo é um camarada extremamente devoto ao que ele acredita. E o que Jesus vem fazer? Jesus vem pregar uma coisa diferente do que Paulo acredita. Jesus vem dizer que ele é Senhor do sábado. Jesus vem dizer que ele e o Pai são um. Jesus vem dizer que quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E um judeu não bebe nem sangue de animal, como é que ele vai beber o sangue de um homem? Eu e você sabemos que é pão e vinho, irmão. Mas eles achavam que Jesus era... Os discípulos de Jesus eram antropógrafos, que comiam carne humana. Isso. Então Paulo falou assim, eu quero destruir esse cara, porque esse cara está contra o que eu acredito. E ele está matando. Então o texto vai dizer, Atos dos Apóstolos capítulo 9, deixa a sua Bíblia aberta, vamos lá, vamos. Atos dos Apóstolos capítulo de número 9, versículo de número 1, tem que ser bem devagar, hoje eu tenho um trato aí com, é um manto. Se botar pressão já era, tem que fazer concerto na ceia e tudo. Atos dos Apóstolos capítulo 9, quem achou, diga amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se, olha só, é Saulo que vai ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga. Quem pede a carta não é o sumo sacerdote que fala, Paulo, vai lá e matar os outros. Não é Paulo, não é o sumo sacerdote. É Paulo que quer matar. É Paulo que quer uma autorização para matar. Entendem quem é o cara? Paulo é um matador, irmão. Estevão foi morto por apedrejamento. Vocês sabem como realmente é um processo de apedrejamento, irmão? Vocês sabem? Como que uma mulher antigamente era apedrejada? Uma mulher antigamente apedrejada, ela era enterrada até a cintura, para que ela não pudesse se mexer. E não se pegava a pedra grande primeiro, não, irmão. Primeiro são as pequenas, ou seja, para a pessoa sofrer. E a pessoa é morta, apedrada, irmão. Tá? Estevão está sendo apedrejado, Estevão está sendo morto, e quem ordena, quem está lá concordando com a morte de Estevão? É Saulo, é Paulo.
ok? Quando ele está indo para Damasco, Jesus entra no circuito. Jesus aparece para Saulo, Jesus aparece para Paulo. E quando Jesus aparece para Paulo, ele faz uma coisa muito linda. Ele fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não chama ele nem de Paulo do nome romano, vai buscar na origem dele. Saulo, Saulo, olha que coisa. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso aqui é uma aparição. A voz está falando com ele. Escute isso. Aos pregadores de plantão, por que Lucas está mostrando, fazendo ênfase dizer que uma voz apareceu, uma voz soou para falar com Saulo. Essa voz é a voz de quem, irmão? Jesus. De quem é essa voz? Lembra agora de João, quando Jesus foi batizado? Que o céu se abre, o Espírito desce em forma corpórea de pomba, pousa sobre Jesus, e ouve-se uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que o texto está querendo dizer? Lá Deus fala com Jesus, e aqui Jesus fala com Paulo, e está mostrando que Jesus e Deus, eles são a mesma coisa. Isso é um eco daquela passagem. Então Jesus está se manifestando para o homem. Olha que coisa extraordinária. Jesus está se manifestando para ele. É Jesus que está pregando para ele. É Jesus que está se anunciando para ele. Vamos lá, o texto? Versículo de número 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí Jesus começa aí ele tremendo e atônito disse: olha só, é isso aqui que é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Ele não pergunta do judaísmo, ele não pergunta do farisaísmo. Olha o que o texto fala. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Ele já está dizendo: eu já creio no Senhor. Está vendo a obediência? Aleluia. Você está vendo a obediência do cara? Você está vendo o que tem por trás daquela casca? Oh, glória! Você está vendo o que tem por trás daquela violência? Tem um homem que tem um coração crente. Tem muita gente aí fora, irmãos, que por fora tem a bebedice, por fora, irmãos, tem o pecado, mas por dentro pode ser um grande evangelista do evangelho, alguém que vai acreditar profundamente em Jesus. Aí o texto, e agora, vamos trabalhar isso aqui. Eu sei que Glaucia quer estudar mais a fundo, então como Glaucia quer estudar mais a fundo, é necessário você fazer o seguinte, anotem aí, aqueles que querem anotar, Atos capítulo de número 9, Atos 22, de 1 a 16, e Atos capítulo de número 26. Essas três passagens falam da conversão de Saulo. Cada uma delas tem algum elemento que outra não tem. Ok? Atos capítulo de número 9, não vou falar mais Marcelo não, chega. Pastor João. Atos capítulo de número 9 é a visão de Lucas do evento. Ok? É a visão de Lucas do evento. No capítulo 22 e no capítulo 26, é a visão de Paulo do evento. Ok? É a visão de Paulo do evento. A visão de Lucas. Lucas quer mostrar como que Deus falou com Ananias. A visão de Paulo, ele não quer mostrar como Deus falou com Ananias, ele só quer saber o que Ananias fala para ele, qual é a experiência dele. Então, para Machon que vai pregar, para Michel que vai pregar, é necessário pegar as três passagens, ok? E fazer uma ordem cronológica disso aqui. Então, vamos lá? Vamos lá. No caminho, por volta do meio-dia, que horas tem o encontro de Paulo com Jesus? Meio-dia.
Por que não foi de noite? Porque de noite qualquer luz faz diferença. No sol de meio-dia da Palestina, por exemplo, Lohane mandou uma foto no grupo. 6:30 da tarde no Egito, na primavera, não está nem no verão, na primavera, 40 graus, 6:30 da tarde. E vocês vão lá em Portugal, vocês vão na Europa, diga, meu irmão, vocês vão tomar um susto, que quando chega 9 horas da noite, está tudo claro. Aí os que foram aí já viram, isso é uma coisa assim, impressionante. 9 horas da noite, o sol está no céu. 9 horas da noite está no céu. Então você imagina meio-dia, um clarão de medonho, um sol quente, daqui a pouco aparece uma luz que é mais clara do que a luz do meio-dia. Ô glória! Ô glória! Entende? Viu porque ele está querendo dizer que é meio-dia? Porque Jesus está dizendo, não há possibilidade de você negar que é uma coisa sobrenatural que está acontecendo aqui. Oh, aleluia! E nós precisamos entender quando existem os elementos sobrenaturais que nos levam a acreditar. E eu quero dizer alguma coisa aqui para vocês hoje aqui. Há alguns de nós não nos é mais dado a possibilidade da dúvida. Vou repetir. Há alguns de nós não é mais nos dado o direito da dúvida. Por quê? Porque Jesus já se manifestou para nós de uma forma tão real que hoje eu não posso mais duvidar que essas coisas aconteçam. Consegue me compreender? Então por que você permite que a dúvida venha tomar conta do seu coração? Se você já viu Deus operar, se você já viu Deus agir, se você já viu Deus te socorrer em outras situações e recebe isso aí, se Ele te socorreu no passado, Ele vai continuar te socorrendo hoje. Se Ele fez no passado, Ele faz hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O que abriu uma porta lá, Ele abre uma porta aqui e vai continuar abrindo uma porta amanhã, irmão. Olha para mim aqui. Por que você tem tantas experiências, ou teve uma experiência tão forte com Ele? Ou você acha que você é a pessoa mais amada do planeta? Você é a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Então é por isso que isso aconteceu com você? É claro que não. O nível, escute isso, o nível de experiência que uma pessoa tem com Deus é para fortalecê-la na hora dos embates, que ela vai encarar para exercer o seu ministério. Ponto. Então você está se achando o bambambam, porque você viu determinada coisa, porque você sentiu determinada coisa, porque você recebeu determinada bênção, é isso mesmo que você está achando, certo? Mas você precisa entender que Ele vai te pedir alguma coisa no futuro e que você não vai poder mais negar. Por quê? Porque lá atrás Ele te deu uma prova cabal da existência, do poder dEle, do direcionamento para você. Por isso que Ele falou, por isso que Ele conversa com Paulo dessa maneira. Agora vamos lá, por volta do que estavam ali, para ter uma ideia, para a gente entender como é que é isso. Os caras que estão com Paulo, diz o texto, eles veem a luz, ouvem o som, mas não entendem a voz. Isso é mistério, fazer a moda outra, é mistério. Isso é mistério. Eles veem a mesma luz, eles escutam o mesmo som. Paulo entende a voz, mas eles não entendem. Para eles é só barulho. Porque tem gente que o coração está duro, irmão. Deus pode falar que para ele é apenas um barulho. Nós não, irmão. Nós entendemos. Deus está falando. Ô, glória. Deus está falando. Ô, glória. Tem gente que dorme num culto e tem outro que fala assim, Deus está na casa porque eu sinto Ele aqui. Ô, glória. Tem alguém comigo aqui nessa noite, irmão? É a mesma coisa, porque Deus disse assim, olha só, eis aí meu filho amado em quem eu tenho prazer, e a multidão disse assim, é um trovão, mas João entendeu nitidamente, eita,
Para o povo era só brrr, um barulhão. No meio do barulho tinha uma voz. Ô, glória. Só quem tem, quem está afinado com o céu, ele consegue compreender. Ô, glória. Ô, glória. Ô, glória. É o que acontece com o pentecostal. O pentecostal é a classe de gente mais doido que existe, irmão. É uma barulheira danada. Um fala glória, outro aleluia, outro língua estranha. E no meio da barulheira danada, você ainda consegue ouvir nitidamente Deus falando com você. Agora vamos lá. Quais são as palavras de Jesus para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegue? Primeira. Segundo, a apresentação oficial. Eu sou Jesus, o Nazareno. Ô, glória. Eu não sou Jesus. Ele não disse apenas eu sou Jesus. Ele falou, eu sou Nazareno, para que ele não tivesse dúvida, porque existia um outro Jesus. Amém, irmão? Quantos Jesus você conhece hoje aí, que tem nome de Jesus hoje? Alguém conhece algum Jesus hoje? Vocês conhecem algum Jesus hoje? Não, mas a senhora não é desse planeta, a senhora é outra coisa. Não, tem que ser muito ousadia, irmão. Para alguém colocar o nome do filho de Jesus, irmão, tem que ser muito ousado, ou doido, né? É? Mas naquela época, Jesus, irmão, Jesus é Josué. Jesus e Josué é muito parecido. Yeshua, Bar Jesus, filho de Jesus. Então, eu não... Aí, mas Jesus fala assim, não, eu sou Jesus, o Nazareno. Por que eu sou o Nazareno, irmão? Vamos, irmão. Por que ele fala que eu sou Jesus, o Nazareno? Nazareno é o quê, irmão? Fala, irmão. Isso, irmão, eu sou o cara lá de Nazaré. Não duvida não, eu sou aquele lá, o carpinteiro que você ouviu falar, eu sou humilde lá, ô glória, eita maravilha, ele é filho de Deus glorificado, mas não negou a origem dele, eu sou Jesus o Nazareno, aleluia, e ainda fala para ele, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Bota aí, pastor Wagner, o que é recalcitrar? Não vou falar não. O que é recalcitrar? Como é que é? Quem falou aí? Como é que é o que é, Eva? Teimar? Bota aí, irmã. Bota aí. Não. NVI. Vamos. Fala. Resistir obstinadamente, teimar em não obedecer, insurgir-se ou revoltar-se contra uma ordem, autoridade ou situação. Tá. E você sabe o que é aguilhão? O que é um aguilhão? Aguilhão é instinto? Aguilhão? Aguilhão? É? Bota aí de novo aí, para você ver o que é aguilhão. Aguilhão, que eu saiba, não é isso não. O que é aguilhão? Papai fazia um aguilhão bom, rapaz, para poder pegar boi. Aguilhão, eu vou ensinar para você o que é aguilhão. Papai, quando matava o boi, ele pegava um tendão do boi e esticava e tacava uma ponta de ferro com um prego na ponta e colocava ali naquela vara de umbigo de boi, que aquilo não quebra nem a pau. Então, aquele aguilhão era para furar o boi, para fazer o boi andar. Então, Jesus está falando assim, por que você está resistindo à estocada do Evangelho que está te empurrando para um lugar? Duro é para você resistir quando eu estou te empurrando para um lugar, ô glória. Duro é para você quando você resiste o tratamento de Deus na sua vida. Duro é para você quando você quer fugir da presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa para alguns aqui, e quem me ouve na internet, e se não for você, você fala, o pastor falou de você lá. Duro é para você quando você quer fugir do chamado de Deus. Duro é para você quando você quer ir. Meu irmão, se Deus... Escuta o seguinte. Deus é Deus. Vaso.
Se Deus escolheu tu está frito. Acabou. Irmão, se Deus escolheu você, Deus, ele vai atrás de você até no fim do mundo, irmão. Gente, fala a verdade, quantos profetas Deus tinha na terra? Deus tinha um monte. Jonas chegou e falou assim, eu não vou pregar. Gente, não era muito mais fácil Deus levantar um outro profeta? Você não quer pregar? Some, rapaz. Não quero mais nada contigo. Não era mais fácil? Levanta um outro profeta, levanta uma criança, levanta um jovem, levanta qualquer um, cara. Se revela para alguém lá mesmo, lá em Nínive. Agora você vê, o cara entra no navio, o cara tinha que ir para o Iraque, ele está indo para a Espanha, porque ele está indo para a direção à Espanha, é isso que ele está indo. Ele está indo para Tarsis. Aí Deus vai, faz uma tempestade. Quase mata todo mundo do navio por causa do cara. Perturba a baleia estava lá, coitada, na boa. Como um negócio para ter uma indigestão. Deixa o cara cozinhando 3 dias dentro, Deus me livre. Até o cara falou assim, Senhor, eu vou cumprir o teu chamado, Senhor. Aí Deus falou assim, é o que eu queria ouvir. Você está vendo, irmão? Por quê? Porque Deus falou assim, eu quero é você. E eu vou falar para tu aí, meu irmão, tu diz amém. Deus disse que quer você na obra dele, irmão. Deus disse que quer você cuidando das crianças no infantil. Deus disse que quer você na obra social. Deus disse que quer você cuidando dos adolescentes. Deus disse que quer você, irmão, no lugar onde você está, vaso. Ué, agora vamos lá continuar a conversa? Olha que coisa bacana. Porque, na verdade, irmão, eu nem passei da introdução do estudo mesmo. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versos 16 e 17. Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versos 16 e 17. Atos dos Apóstolos. AT. Agora, olha só. A conversa continua, tá vendo? Isso aqui não está no capítulo 9, Glaucio. Viu, Carlos? Quando você pregar sobre isso, não está no capítulo 9. Olha lá. Mas levanta-te e põe sobre teus pés. Anderson, de que texto você lembra isso aqui? Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci para isso. Por que ele está dizendo aqui? Levanta-te e põe sobre teus pés. Isso aqui é Ezequiel 2. Filho do homem, põe-te em pé. Está vendo? Isso aqui é um eco. Escreve aí, Anderson. Isso aqui, o pastor falou que é um eco do Antigo Testamento, de Ezequiel 2. Porque te apareci por isto, para te pôr por ministro de testemunho. Ó, aqui, ó. Amarildo, tu tá aí, vaso? Diz amém. Não, não faz assim não. Fala assim, amém. Aleluia. Tá aí? Então tá bom. Aí. Quando você começou a namorar a Sandra, tu tinha o cabelo mais preto, hein? Sandra tá acabando contigo, irmão. Tá deixando você de cabelo branco, hein? Vamos lá. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque você é um maravilhoso. Porque você é um abençoado. Porque você é um eleito. Porque você é a fraqueza do meu coração. Foi assim que Jesus falou para ele? Olha o que Jesus falou para ele assim. Porque te apareci por isso. Foi por isso que eu estou aparecendo para você. Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ele está dizendo, é por causa disso que eu estou aqui. Não é porque você é melhor do que ninguém, é porque eu tenho um propósito para a sua vida. Quem está comigo aí, irmão? É porque eu tenho um propósito, eu tenho um destino para a tua vida. Vamos continuar? Verso 17. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Está dizendo, essa é a tua missão. Você vai para lá e vai anunciar. Amém, irmãos? Amém, igreja?
Atos dos Apóstolos 22, 10. 22, 10. Aí ele responde: Senhor, que farei? O que eu tenho que fazer agora? Ele está dizendo assim, eu concordo. E o Senhor disse-me: levanta-te e vai para Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Aqui começa o estudo. Gente, quem está falando com Paulo? Vamos, povo. Quem está falando com Paulo? Jesus. Agora é só, se Jesus já está falando com ele, por que Jesus já não foi logo? Cara, acaba logo a conversa, logo. Acaba logo de o Senhor me explicar o negócio. Mas o que o texto fala ali? Vai para lá e me espera lá. E ali se dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Ou seja, ele começou a revelar, mas tem a segunda etapa, que é se você obedecer e esperar no lugar aonde eu mandei você estar. Ô glória! Olhem para mim, plenitude! Olhem para mim, pregadores! Vocês que já estão achando que já receberam todas as revelações de Deus, que já são conhecedores dos mistérios sagrados, dos pergaminhos guardados pelos querubins da glória, quero dizer para você, tu não sabe tudo. Tu não sabe tudo. Agora veja só, esse é um cara que não sabe nada ainda, irmão. Aonde que ele vai aprender, irmão? Qual é o manto aqui? Qual é o manto do estudo, irmão? Paulo está começando a carreira. Tudo isso aqui que eu estou falando com você. Mas Deus vai, irmãos, ô glória, vai de encontro a um homem chamado Ananias. Esse Ananias, para que Marcelo não se confunda quando pregar, não é Ananias de Atos 5, Ananias e Safira. Não é Anás, porque Anás é a abreviação de Ananias, ok? Esse Ananias é diferente. O texto vai dizer, homem bem conhecido em Damasco, de boa reputação. Ele é crente. Ele é crente. Todos os irmãos conhecem o bom testemunho dele. A minha pergunta, o que os irmãos têm falado a teu respeito? O que a comunidade de fé fala a teu respeito? Preste atenção nisso, vaso. Por favor, me escutem com todo amor e carinho. Não existe possibilidade de você dizer que me serve, entre aspas, se você não serve aqueles que estão debaixo da autoridade que eu deleguei a eles. Se você não respeita a autoridade que eu deleguei a eles, você não me respeita. Segunda coisa, não existe serviço cristão a Deus que não passe em servir seu irmão. Não existe isso. Pastor, eu não gosto de trabalhar com ninguém. Seu coração não é cristão e não é convertido ainda. Sinto muito dizer isso para você. Você está se relacionando com a obra dele, mas você não está se relacionando com Deus da obra. Porque Jesus não morreu por púlpito, Jesus não morreu por lâmpada, Jesus não morreu por som, Jesus não morreu por cadeira, Jesus não morreu por organização ou limpeza, Jesus morreu por pessoas. É por pessoas. Vou repetir, é por pessoas. Por que você está lá no estacionamento? Não é por causa de carro, é por causa das pessoas que vêm no carro. Por que você está na portaria? Não é para tomar conta do vidro da porta, é para receber pessoas. Por que nós cantamos aqui? Para glorificar a Deus e para conduzir pessoas. Pessoas.
Por que você opera o som com maestria? Para que a minha voz, quando falar para pessoas, possa chegar agradavelmente ao ouvido de pessoas, e não simplesmente por causa de som, porque senão você vai ser um empregado como qualquer outro empregado de uma casa de show, de qualquer outro lugar. Nós não somos assim, nós somos servos de Jesus para servir aos irmãos. Nós somos aqueles que pegamos a toalha, pegamos a bacia e lavamos o pé dos irmãos. Por isso que é caldo grosso terça-feira. Caldo grosso. Por isso que eu digo a vocês, essa dita igreja que se faz hoje em dia, que essas pessoas só querem se aproveitar do culto e não participam de nada. Elas não se doam, elas não interagem, elas não falam com as outras, elas não abençoam umas outras. Não, eu só vou na igreja no dia que o pastor prega. Então, meu irmão, você está baseado em quê, cara? Você está baseado a tua fé aqui em mim? Não. Essa palavra é sempre boa. Essa palavra é sempre boa. Por que ele não chamou aqui, irmão, a Pedro? Por que ele não chamou João? Por que ele não chamou, irmão, a Tomé? Aos outros, irmão? Chamou Ananias. Quem é Ananias? Ninguém sabe quem é Ananias. Já pesquisei isso, irmão, de trás para frente, frente para trás, irmão. Ninguém sabe. Mas o Senhor falou com Ananias. Só que Ananias tem problema dentro da alma. Ananias sabe quem era Paulo, mas Jesus sabe quem é Paulo e quem Paulo se tornará. Ô glória, ok? Ananias sabe quem é o passado, mas Jesus sabe quem é o presente e sabe quem é o futuro. Vou repetir, Ananias sabe quem é o passado. Talvez você conheça alguém, o passado, que é complicado, que é enrolado, aleluia, mas Jesus está dizendo assim, eu sei quem ele é hoje, e eu sei quem ele vai poder ser no futuro, ô glória. Amém, irmãos? Então Ananias tem uma visão, e o Senhor fala com ele, olha, tem alguém, vamos lá, abra sua Bíblia por favor, Atos, capítulo 9, eu fechei, mas não era para eu ter fechado. Atos 9, sem pressão, Atos 9, verso 10, então disse eu, Senhor, que farei? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe, o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, verso 11, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando, olha só, já está dando os detalhes, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver, verso 13, e respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, eu não sei quem é ele, mas a notícia chegou aqui, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Jesus vai conversar com ele, verso 14, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, verso 15, disse-lhe porém o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, vai lá, eu comecei a falar com ele, mas você precisa participar, porque tem coisas, irmãos, que o céu dá direto a alguém, mas tem coisas, irmãos, que Deus vai usar alguém, viu? Tem coisas que vai passar por nós, é aqui que eu quero, aqui eu fecho aqui, não vou esticar, é isso aqui, irmãos, que eu quero falar com vocês. O céu quer passar pela sua vida, irmão, para atingir alguém, irmão. O céu quer passar por você para atingir alguém. Vai lá que eu vou te usar, porque eu já mostrei para ele. Não vai ser anjo não, não vai ser querubim, não vai ser serafim não, vai ser um homem de carne e osso, um homem que está com medo dele.
E o lindo desse texto, Tati, sabe o que é? É que quando ele chega em casa, ele não sabe quem é Saulo, tá bom? Não tem zap, irmão. Não tem fotografia, tá bom? Ele disse, eu estou ouvindo os boatos, irmão, desse cara. E Deus falando para ele assim, você vai ter que perguntar quem ele é. Para você não sair batendo de porta em porta, vai na rua chamada direita, que é a rua principal, vai na 22 de maio. Vai na 22 de maio e vai ali na loja da Álamo, lá na loja da Álamo de Machon, e pergunta lá, quem é? Quem é? Saulo. E ele vai estar lá na casa desse cara lá. Eu tentei procurar, irmão, alguma coisa sobre esse, como é que é o nome do cara da casa? Ele está na casa de quem? Volta para trás aí. Hã? Não. Na casa de Judas. Quem é esse Judas? Imagina, irmão, você hospedar esse camarada que veio te matar. Já parou para pensar se Judas for crente, irmão? Não for uma estalagem? Recebe ele aí. Oh, meu Deus. Vai lá, Ananias. Sabe o que é legal, Vanessa? Sabe o que é legal, irmã Vanessa? Sabe o que é legal? Como que Ananias sauda quando ele chega na casa? Ele fala assim, ô seu assassino, ô seu perseguidor, seu coisa ruim, do quinto dos infernos, Jesus agora te dá uma oportunidade. É assim, Geraldo, que ele fala? O que ele chega lá, qual é a declaração que ele fala? Irmão Saulo, ou seja, já te perdoei. Já perdoei tudo que você fez para o meu amigo Estevão. Já perdoei tudo aquilo que você fez. Por quê? Porque a partir de agora, você já é uma nova criatura. E você já... irmão, você é meu irmão. Você é meu irmão. E eu vim aqui para impor as mãos sobre você, ó glória. Para orar por você. Para que você seja curado e seja cheio do Espírito Santo. Veja... tem um limite para as experiências espirituais, mas existe um papel humano que Deus quer nos colocar no meio dos seus mistérios para abençoar pessoas, para abençoar a gente. Irmãos, o crescimento de uma igreja passa por você. Sério, sério. Eu sei que rede social, anúncio, vamos fazer um evento, bota outdoor, bota isso, bota aquilo outro, tá. Vai vir um cantor famosão aqui. A igreja lota, um monte de gente de outras igrejas, que vamos alimentar essa gente, só isso. Mas quando eu e você vamos atrás dessas pessoas, oh glória, oh aleluia, eu vou orar por você, domingo que vem vai ter um trabalho na igreja, eu vou orar essa semana toda por você, aleluia. O camarada arrumou um jogo para ir e não foi, aí você fala assim, eu não chamo mais, não, vai lá de novo, você não foi nesse domingo, mas no outro, e eu vou continuar orando por você, porque eu vou orar por você, até a sua vida mudar, até a sua vida ser transformada. Seja instrumento, seja instrumento de Deus. Vou repetir, seja instrumento de Deus, irmão. Gente, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Cornélio, a mesma coisa. O anjo visita Cornélio, anuncia para Cornélio, diz para Cornélio, cara, tuas orações e as tuas ofertas subiram em memória diante de Deus, aleluia. Mas falou assim, vai lá e manda chamar Pedro para que Pedro venha para cá e pregue, e ele ore, e vocês sejam cheios do Espírito Santo. Oh glória, é o papel humano do negócio. E eu quero declarar que em nome de Jesus, que quem vem terça-feira, irmão, vem buscando alguma coisa a mais da parte do Senhor, que esse ano de 26 seja ano de Deus usar a sua vida, que Deus use a sua vida. Sai desse comodismo, sai, irmãos, até desse egoísmo espiritual, e compartilha. Quantas pessoas estão trabalhando no Comperj? Sei lá, trocentas mil.
Quantas delas você anunciou de Jesus? Quantas delas você convidou? Quantas delas você falou? Quantas pessoas estão dentro daquela plataforma? Quantas pessoas trabalham na plataforma que você está, meu filho? 700 pessoas trancadas dentro de uma plataforma. Durante quantos dias você fica no mar? 14 dias, meu filho. Se você não conseguir falar, irmão, com meia dúzia dele lá dentro, irmão, que crente é tu? Se encheu aqui, irmão, 16 dias se enchendo aqui, para quando você chegar lá, vai ser uma tocha humana, irmão, uma cheia do Espírito Santo. Não é só pastor Renan que prega, não é só pastor Wagner que prega, não é só Anderson que prega, não é só pastor Ailton, é você. Você é instrumento, você é instrumento. Deus me mandou aqui para falar para a plenitude. Você é esse instrumento. Você é esse instrumento. Não tem nome em cartaz, não tem nome famoso, ninguém conhece você, aleluia. Mas você é o instrumento que Deus quer usar para abençoar muita gente. Amém, irmão? Solte sua mão, querido. Vamos agradecer a Deus através de palmas pela palavra dele para nós, irmãos. Então aplauda Jesus. Se você está agradecendo a Deus, irmãos, aplauda mesmo.